Tempos sombrios, onde a maior guerra é a narrativa. Pois é, a guerra da narrativa, eu acho que é a pior e é sombria. Vamos entender aqui alguma coisa sobre a guerra entre a Palestina e Israel. Eu vou falar dos 5 mitos do conflito entre Israel e o Hamas. Hoje a gente vai cobrir só 2 deles, ok? Tem muita narrativa, tem muita história, tem muita desinformação circulando. É impossível a gente entender um conflito tão complexo sem entender os fatos, a história e a verdade. Nós temos que tirar a ideologia de lado para que a gente possa então compreender o que está acontecendo de verdade. Eu escolhi 5 das coisas que eu escuto muito se falar e que elas não fazem sentido quando a gente olha para a realidade. Então vamos lá, qual é o primeiro? Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel. Vamos ver se isso é verdade? Onde está a faixa de Gaza? Primeiro o Estado de Israel, né? Seria este território aqui, e aí ele desce aqui. Nesse pedaço está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né, daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos. Depois, em 1948, quando houve a partilha dos 2 territórios, da criação dos 2 territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí, em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005, quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9.000 judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a autoridade palestina, governada então pelo Fatah. Em 2006, é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas. Não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque. Ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas. Tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então,
Até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Se liga aí, aprende essas coisas primeiro, né? As pessoas têm que entender para depois não vir com narrativa e fake news. Então aprende aqui com quem sabe. Isso aqui é o professor Rock. Ele tem incrível, fantásticas informações, né? Ele é professor, principalmente nesse contexto geopolítico. Assina o canal dele lá, assiste ele lá, porque ele é muito bom com essas informações. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20 mil palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9 mil caminhões por mês entram e saem em tempos Entravam e saíam. Agora, meu amigo, não tem mais isso não. de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí, a pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis e inocentes. E aí vejam o seguinte, então, esqueçam Israel, vamos supor que vocês não aceitam esse argumento, Israel é o inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira com Gaza é o Egito. Então por que o Egito não abre as suas fronteiras? O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir residências que estavam próximas da fronteira para criar um tampão, um vácuo, um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem tão próximos da fronteira, para criar uma zona de buffer, de separação. O Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns, que são os palestinos. Vamos ao segundo mito, que diz que Antes daí da gente ir para o segundo mito, você tem que entender essas coisas, né? A gente tem que entender essas narrativas que a mídia fala, essas flotilhas desses barcos que vão lá. Ah, salve os palestinos, salve não sei o que lá. Rapaz, isso tudo é narrativa, tudo é conversa fiada. Porque, na verdade, essa organização terrorista chamada Hamas, eles usam, né, o povo de lá como se fosse escudo. Aí cria, entendeu? Depósito de armas ali embaixo dos hospitais, das escolas. E tu, como é que você vai lidar com esse tipo de coisa, né? Com o seu inimigo. Então tem toda essa... porque Israel tá matando de fome as crianças lá, essa narrativa, né, da esquerda. Mentira, rapaz. Quem toma comida lá é o próprio Hamas. A ajuda chega internacional. Eu vi vídeos sobre isso. Eles seguram a comida, entendeu? Dá para quem eles querem lá, para os soldados deles primeiro, né?
E depois distribui para quem eles quiserem. O povo lá passando fome. Entendeu? Eles tomam toda a comida, eles controlam. Quando é comida caralho, eles vão lá e seguram a comida. Então falando aí, não, porque o Israel tá matando de fome. Quem tá matando de fome lá é o próprio Hamas. E tem gente canalha defendendo esse tipo de coisa, esse grupo, né? É, vamos libertar a Palestina. Não tem nada a ver com o povo palestino, isso tem a ver com o Hamas. Será que o pessoal não entende, não? Fica espalhando as fake news aí, de que o povo está defendendo o povo palestino. Hoje eu vi um vídeo também de um movimento gigantesco lá na Holanda, né? Assim, milhares de pessoas defendendo, né, a Palestina. Eu acho que eles estão Aliás, eu estou super decepcionado com a Holanda, né? Esse tipo de coisa. Um país que eu admirava, eu tinha o maior assim, respeito agora com essa narrativa do povo lá, defendendo o Hamas, defendendo a Free Palestina. O pessoal não entende que não é a Palestina aí. O problema é o Hamas. Será que eles não entendem isso? Ou eles acham que estão defendendo? A Palestina tinha um governo lá antes. O professor Haga aqui explicou. Então, a autoridade palestina é uma coisa, o Hamas é outra. Né? Se fosse a autoridade palestina, eu poderia até entender. Mas nunca vou aceitar um ataque desse do dia 7 de outubro. E as pessoas comemorando essa atrocidade. Pô, pense um minuto. Não é possível um negócio desse. Então vamos lá ver o que o professor Hag tem aí com o segundo mito. Terrorismo, especialmente o do Hamas, é apenas um produto, uma consequência de um ciclo de violência, das ações de Israel, do conflito já existente. Dentro dessa lógica, se pinta o terrorismo como um ato de vingança emocionalmente motivado. Então são pessoas frustradas, fragilizadas, que não têm outra alternativa a não ser usar a violência máxima e absurda. Só que não é assim que funciona o Hamas. O Hamas é uma organização com líderes que comandam, organizam, criaram uma ideologia. E esses líderes, eles não estão ali no sofrimento. Aliás, eles nem vivem em Gaza. Eles estão de fora, em outros lugares, coordenando a ação de pessoas que, essas sim, são vítimas de uma ideologia que acabam comprando essa situação, são convencidas e levadas a fazer isso. O Hamas e os seus líderes, eles fazem um cálculo racional muito óbvio de custo e benefício do uso do terrorismo, do uso da ação terrorista. É muito fácil para eles desperdiçarem a vidas de palestinos que estão numa situação difícil, que foram cooptados por essa ideologia radical. E eles usam essas pessoas sem nenhuma preocupação. Então, para eles é super fácil, super efetivo, de longe, recrutando essas pessoas e usando elas. E não podemos esquecer, o Hamas é uma organização que tem como objetivo a destruição total do Estado de Israel. Escutaram bem isso? Escutaram isso? Entenderam isso? O objetivo não é a libertação do povo palestino. O objetivo deles é a destruição total de Israel. A aniquilação, como se fosse pior do que os nazistas. Então é isso que o pessoal tem que entender. Não tem nada a ver com a liberdade dos palestinos e a Palestina independente. Não tem nada a ver com isso. É puro ódio ao povo de Israel. É só isso. E querem destruir o povo de Israel a todo custo. Eles fomentam a guerra. Eles não querem a paz. Eles não querem a paz. Escuta isso. Ele nasceu, ele vive com essa função e com esse objetivo. E o terrorismo é uma ferramenta para os líderes do Hamas para atingir os seus objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, causar uma reação exagerada por parte de Israel, levar o público israelense, a população israelense, a uma posição de rejeição extrema, para que não exista a paz, para que eles estejam cansados de tanta violência e abdiquem das chances da paz e adotem uma posição rígida e dura contra um projeto de paz.
Então, ele tem o objetivo de afetar a opinião pública israelense, assustando, amedrontando, tem o objetivo de mudar a percepção dos israelenses para que não se tenha mais conversa, mais diálogo, e aí ele ganha, porque ele vive da guerra, ele vive do combate armado, ele vive dessa tal resistência que ele chama. E aí uma outra coisa óbvia, uma vez que ele vive da guerra e ele quer destruir qualquer tentativa de paz, é todos os momentos na história que se chegou perto de algum acordo de paz ou se começou uma conversa de paz, o Hamas entra em ação. O Hamas e qualquer grupo terrorista, porque o objetivo deles é que a guerra continue para sempre. Então ele vai destruir o processo da conversa, do diálogo e da paz. Neste momento não foi diferente. O que estava acontecendo geopoliticamente na região? A Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita é o país mais importante para o mundo islâmico, porque detém os lugares mais sagrados do mundo islâmico. Se a Arábia Saudita normalizar suas relações com Israel, o Hamas perde o seu motivo de existência, porque mais gente está fazendo a paz com Israel. Então, fica óbvio quais são os objetivos do Hamas. Um último ponto é que se o Hamas inicia o confronto, se ele inicia briga, guerra, ele vai conseguir trazer mais apoiadores para a sua causa. Porque uma vez que você deu o início de um confronto, haverá a reação do seu inimigo, haverá a reação do lado de Israel. E a reação vai ser um grande mobilizador dos palestinos olharem e falarem: nós estamos em guerra, quem que nos representa na guerra? O senhor da guerra, aquele que lidera a guerra, aquele que inicia a guerra, aquele que vive da guerra, no caso o Hamas. Então o Hamas ele ganha de todas as pontas, promovendo, fazendo o terrorismo. É muito fácil da gente ver isso. Muita gente me pergunta, mas por que tantos vídeos, Rock, sobre o que está acontecendo? O Hamas quer se autoincriminar? Não, na lógica do Hamas, na lógica terrorista, na lógica que eu estou explicando para vocês, quanto mais vídeos, mais chocante vai ser. Mais Israel vai precisar responder, vai se sentir ferido, ameaçado, amedrontado, assustado e mais vai querer justiça. E quanto mais resposta tiver, quem ganha? O Hamas, porque a violência continua e ele é o representante da violência. Ele precisa disseminar essas imagens, ele precisa mostrar que a guerra está viva. Uma pausa, pessoal, antes da gente entrar no mito número 3. A gente não vai aqui, comentar o mito número 3, que são 5. Esse vídeo vai ficar muito longo. E o motivo de eu trazer esse vídeo para aqui, para mostrar para vocês aqui, é porque a gente, dia 7 agora, foi, ao aniversário daquele ataque horroroso, aquela atrocidade, que o Hamas fez contra Israel, contra aquelas pessoas assassinadas. E é esse o motivo que a gente está estudando para entender, para acabar com essa narrativa aí das esquerdopatas no mundo inteiro, defendendo o Hamas, defendendo a mesma narrativa, Essa é a razão desse vídeo. Mas vamos aqui olhar também uma outra posição aqui, lembrando disso, lembrando desses fatos. A gente vai ver aqui um outro vídeo que eu tenho que preparar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu só encontro aqui 1 minuto. E eu vou botar para vocês só um segundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Ok. Tá aqui. Vamos lembrar. Mas se as pessoas se comovem com isso, se não se comoverem com isso, realmente tu não é um ser humano, é um animal. Fala sério, Vamos lá ver isso. Vou ajeitar o vídeo aqui. October 7th, 1,200 killed in Israel. 46. Dia 7 de outubro. As pessoas mortas.
nesse ataque horroroso. 6 Americans, 250 taken hostage. What happened here is a large-scale invasion. They entered Israel to kill anyone that they can. Entrar no Israel para matar o máximo de pessoas possível que eles pudessem matar. Just shooting everyone like in the duck range. We come back to the car, and there's 2 baby seats with hundreds of bullets. Eles encontraram aí um carro lá, né, com 2 assentos de bebês. E tinham mais de 100 tiros no carro. And then she texted me, "I love you, you're everything." And she stopped answering. In my kibbutz, we had a baby 9 months old that they murdered. Ela está dizendo aí que mataram um bebê de 9 meses de idade. Hamas murdered my sister. When I buried her, I buried a part of myself. I think Hamas would do it again. Raping women, beheading babies, killing innocent people. Ele acha que vai fazer outra vez. Eles vão atacar. Agora teve um acordo aí. E eu não sei o que vai estar esperando desse não. Troca de prisioneiro, liberdade para os sequestrados lá, né? Que estão em poder do Hamas. Eu só estou esperando vazar esse acordo para eles atacarem outra vez. As long as Hamas is over there, we're not gonna have peace no matter what we're gonna do. Let's stand for freedom, not terror. Então estão lutando pela liberdade e não realmente a... Pega a luz aqui. Então realmente, entendeu? Praticam terrorismo. Quem pratica o terrorismo realmente é o Hamas. Quem não se deu conta disso aí é que realmente é que está louco. Realmente tá louco, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Mas, antes da gente ir embora, eu quero passar aqui um filminho para vocês aqui. Um videozinho aqui. Vai deixar esse cara famoso ali. Vamos ver. Isso aqui é um jornalista que foi atacado. Aliás, ao contrário. O jornalista atacou um cara que denunciou as palhaçadas, as roubalheiras do governo. Vamos ver aqui. Jornalista que oferece propina em nome da gestão. Eu quero apresentar um áudio para a população de Sinop. Antes de tudo, parabéns à TV Centro-América, que vem realizando um trabalho imparcial, sem fake news, sem sujeira, apresentando a verdade à população de Sinop. Um dos poucos que vem fazendo isso. Vou te falar para você o que o prefeito mandou te falar. Certo? 8 votos tem. Se você votar junto com manter os 40 e os 15 cargos, aqui você vai ter tudo que você precisar, a prefeitura vai te atender, toda a sua demanda, você vai ter cargo, você vai ter aí um cashback. Vou te falar para você o que o prefeito mandou te falar. Certo? Senhoras e senhores, esse áudio se trata de um jornalista chamado Daniel, oferecendo propina em nome do prefeito e alegando que se votasse juntamente com o prefeito, teria mais cargos, teria dinheiro. Coincidentemente, depois veio para essa casa projeto para aprovar 110 cargos comissionados. Veio remanejamento para essa casa. Justo de Oliveira, eu vi o senhor falando no seu jornal, inclusive, em questão de ser antiético. Antiético é a pessoa oferecer propina, isso é antiético. A gravação, quando tem um interlocutor que está gravando, é totalmente legal. E eu coloco à disposição, inclusive, eu lanço aqui o desafio. Prefeito, vice-prefeito, quem for, que negue. Se eu estiver cometendo algum erro, que me processe. Eu quero ver se esse processo vai ser aberto. Acho que o cara tá sem
E para terminar, a gente vai ver aqui um vídeo. Esse vídeo aqui é como toda essa canalhada da esquerda e esse pessoal com esses fake news. A gente tem uma surpresinha para eles. É o que vai vir para eles mais cedo ou mais tarde. A caminha deles já está sendo preparada. Olha aqui o que vai rolar. É isso que tá esperando vocês, a canalhada, cambada. Vocês vão receber o que merece. Em breve, aguardem. Mas, gente, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe. Esse conteúdo é educativo para deixar dessa narrativa, né? Essa guerra que tem de narrativas e fazendo a cabeça do povo com informações erradas, fake news. Então, deixa seu comentário aqui embaixo, ver o que vocês acham, porque essa moleza desses canalhas vai acabar em breve.